Olá, meu povo, mais um Cenários do número 5. Hoje nós vamos falar de economia brasileira, economia internacional, política e até num assunto com um cara que está especialista em Japão, que veio uma pergunta na minha cabeça agora que ele ainda não sabe sobre a morte do ex-primeiro-ministro, o que a experiência dele do Japão pode nos contar. Então, dupla, muito obrigado pelo aceite aí do nosso bate-papo. Primeiro, David, quem é você, por favor? Bom, sou David Wolf. Obrigado pelo convite. Super interessante. Acho que uma paixão minha é conversar sobre todos os assuntos que você acabou de mencionar. Para quem ainda está na dúvida, eu sou dos Estados Unidos. Moro aqui no Brasil há muito tempo. Cheguei em 95. Casei com brasileira. Moro aqui em São Paulo. Comecei a carreira em 86. Renda fixa americana. Era trader junior no Mortgage Backed Securities, o que deu todo o problema em 2007, 2008, mas foi o nascimento realmente de todas as estruturas de mortgages. 4 anos em Nova York, 4 anos em Tóquio, onde eu operava tantos treasuries, tantos mortgages, vendendo para cliente da Ásia. Tivemos uns eventos aí interessantes. Primeira Guerra do Golfo, o coup d'etat, o golpe de Estado na Rússia. Tinha muita volatilidade à noite, então foi uma experiência bem bom para todas as crises que veio depois. Fiquei um ano em Londres e depois eu fui convidado pela Cargill, sabe, multinacional, basicamente um negócio agrícola, apesar que eles fazem muita coisa, para fazer parte do grupo do Local Markets, aqui em São Paulo. A gente tinha uma carteira bem grande, cupom cambial muito alto. Fiquei 10 anos lá. A gente abriu um banco, o único banco da empresa no mundo, o Banco Cargill, que existe até hoje. E depois foi para o Unibanco, foi para uma hedge fund em Londres. E daí peguei um sabático e fez algo na economia real, que nem vou entrar, sabe, realmente o mercado financeiro é difícil, mas a economia real é impossível. Pior ainda. Pelo menos foi para mim. E agora eu tenho uma gestora pequena, só com meus recursos próprios, e estou 100% no mercado. Se for lá fora, estilo mais global macro, mas tenho experiência na renda fixa, lá fora, aqui. Commodities, e a gente vai falar de todos esses produtos. Fechou. Jason, meu amigo. Bom, para quem ainda não me conhece, eu estou no mercado aí desde 92, comecei lá nos pregões da vida, auxiliar. Você trabalhou lá embaixo? Fui auxiliar. Bovespa ou BMF? BMF. Meu pai foi um dos articuladores aí na fundação da BMF lá em 86. A gente tinha todo o merchan da BMF em casa, aquele boné preto bonito que tinha antigamente, com BMF dourado. Aí passei um tempo fora do Brasil, fazendo uns estudos próprios, voltei para estudar economia, fui trabalhar na Quality, que você já trabalhou, e que por acaso a Quality se converteu no que hoje é Infinity, né? Que é onde estou trabalhando hoje em dia, estou fazendo, deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 8, faço amanhã 7 anos de Infinity. Parabéns. Você começou num feriado, é isso? 7 anos de Infinity. Não, foi dia 10, 7 anos de Infinity. O dia de que dá vier, não duvido botar pra trabalhar dia 9. Fácil. Mas, de qualquer maneira, eu estou vendo aí no mercado já há muitos anos, trabalhei em grandes bancos, trabalhei no Santander, trabalhei no JP Morgan, trabalhei na CM Capital Markets, fui economista-chefe lá também, passei um tempo na Espanha, passei um tempo aqui no Brasil. Estou aqui no Brasil desde 2003, né, indo e voltando. Então, já tive uma consultoria que a gente teve um excelente sucesso no mercado. E a gente trabalhava com o pessoal agrícola e a gente fazia muito operação de crédito com o pessoal lá fora, em LIBOR, então, com bancos europeus, tudo. E que a crise de 2008 foi o nosso breakdown. Infelizmente, a gente acabou ali encerrando as nossas operações. Aí trabalhei no Banco Cruzeiro do Sul, fui economista-chefe lá. 2012 para 2013 todo mundo acabou, o banco fechou. Aí trabalhei um tempo com uma coisa que eu passei um tempo também fora, trabalhando com o pessoal que se chamava Brasil Capital, uma empresa que a gente trabalhava com crédito.
mas era um ano difícil, era um ano da Dilma, né? 2013, um ano complicadíssimo. E aí, 2014 eu fui trabalhar com recuperação judicial, me deu uma boa visão da economia real, mas é um trabalho terrível, terrível. Eu nunca mais quero fazer isso na minha vida. Dá muito dinheiro. Te confessar que essa parte dá muito dinheiro, mas eu acho que eu provavelmente nunca mais vou fazer. Mas você montava estrutura de FDIC ou não? Não era estrutura de FDIC, não. Era estrutura de entrar na empresa e fazer a verificação, turnover, ter que demitir, contratar, ajustar contas. Tá, era coisa. Então era economia real pura, economia na real veia. Pura, na veia. Se fosse estruturação, porque a gente não tinha entrado na fase, que era a minha intenção, entrar na fase das estruturações dos distressed, né? Então a gente fazia muito com o pessoal da Blackwood, fazia muita coisa com as operações. A minha intenção era vamos dizer, capitalizar essas empresas, gerar alguma coisa de stress, só que não deu tempo, porque eu não tive paciência. E logo depois o Davi me chamou para voltar, depois de 19 anos longe. Aí eu voltei como economista-chefe da Infinity, e hoje eu sou sócio. Então estamos lá, com nossos fundos de renda fixa bombando, graças a Deus, entre os melhores do mercado aí já por um período bastante longo. E ver um pouco daquela premissa, né? Nós tivemos no passado mais recente uma visão muito crítica em relação aos movimentos do Banco Central em relação aos cortes de juros. Então você tinha uma claque batendo palminha para o Banco Central naquela época. A gente foi figadamente contra, até o pessoal que a gente chama de Juventude para Cautela, que é o grupo lá do Twitter. Que tem... O Sérgio teve aqui. Sérgio Data, exatamente. Uma semana. A gente era aquele grupamento que era vocal contra as ações do Banco Central, e dizendo que o Banco Central ia acabar tendo que fazer um overshoot. E o mercado que comemorava a queda de juros ia estar demandando e exigindo, como o mercado durante muito tempo exigiu elevações de juros, precificando isso na curva por um período. Só que aquele negócio, não é porque eu era vocalmente contra que eu não ia surfar na onda. E como a gente entendeu com uma certa previsibilidade que o Banco Central ia acabar tendo que fazer esse overshoot, a gente pegou e surfou a onda inteira. Comprou daí futuro e foi embora. A gente surfou a onda inteira desde o começo. E estamos surfando ainda e vamos surfar mais tempo. Por falar em surfar, vamos para uma primeira pergunta aqui. Hoje, dia 8 de julho, o dia que nós estamos gravando esse programa, saiu o IPCA de junho. E o IPCA de junho veio muito colado ao esperado. 0,67, 0,68, 0,69, sim, dependendo da casa. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que o Banco Central olha com muito carinho, é a inflação de serviços. Sim. Porque é onde que ele consegue controlar de algum modo. Ele não consegue controlar preço de energia, é muito canetada. Ele não consegue controlar combustível de uma forma direta, que é tudo muito canetada. Mas serviços, ele de algum modo tenta controlar. E eu não lembro de março para trás, mas se você olhar abril, maio e junho, é o terceiro mês de mais alto dessa sequência. Significa que o Banco Central ainda tem muita dor de cabeça para frente, que ele ainda tem que subir muitos juros, a própria economia vai reequilibrar esse serviço. Não esqueça que PNAD está bombando, sim, CAGED está bombando, vem vários auxílios aí a partir de agosto, que estão dizendo que o calendário não vai ser em julho. E aí, como é que vai ficar essa vida de BC com esses serviços tão fortes? Eu não me preocuparia. Por quê? Porque nós temos um caráter da nossa inflação que é importado. Ou seja, não é inflação, é choque de ofertas. Sempre a gente lembrar que inflação, ela tem dois componentes que a gente pode imaginar. Um é meios monetários, excesso ou escassez de meios monetários, pode gerar inflação. E outra, efetivamente, são choques pontuais que possam fazer alguma conversão de preço. Atividade econômica, aquela coisa, a atividade econômica contraída ou retraída acaba gerando os dois. São duas vertentes que, na verdade, não deveriam ser vertentes, são duas percepções em relação à inflação. O choque de oferta em si, ele não é uma questão, efetivamente, é uma questão meramente de oferta. Nós importamos uma parcela significativa dessa inflação. Ou seja, boa parte da nossa inflação ela vem de fora, dado esses choques internacionais de oferta que estão afetando uma série de produtos e que estão se aliviando. Então nós tivemos um alívio de commodities, o índice de alimentação foi um dos que pegou para mim, que eu estava com uma projeção um pouco mais alta dada a minha coleta, mas o índice de alimentação me surpreendeu positivamente. Mas aí vamos falar de Brasil mais especificamente. Quando a gente fala de Fed olha muito PCE Core, ou seja, ele só olha o núcleo da inflação, dado a volatilidade dos indicadores. A característica... Já que a última vez eles falaram de falar o full, total, né? Mas por que eles olham o full? Mais ou menos pelo mesmo motivo que a gente tem que olhar o full.
Porque dadas as características atuais da inflação, você tem que olhar muito mais o conjunto do que os núcleos. Você não está num momento de normalidade dos ciclos econômicos. Você ainda está nos resquícios de problemas mundiais que foram catalisados por uma série de eventos. Ou seja, você teve a pandemia. Na pandemia, governos de economias centrais fizeram uma aposta muito pesada na MMT, que é Modern Monetary Theory, ou seja, teoria moderna monetária, de que você pode enxurrar. Você é o produtor da moeda, você pode enxurrar o mundo com esta moeda sem efetivamente ter a consequência inflacionária. Bingo. A história provou que não. E aí, obviamente, você tem um excesso de meios monetários que levaram à inflação. Essa inflação, ela não é só... Por que o pessoal fala assim, mas o Fed ficou enfiando dinheiro na economia de 2009 a 2019? Por que lá não gerou inflação? Não gerou inflação porque o que aconteceu nesse momento? Você tinha injeção através de programas de quantitative easing e de repo, ou seja, operações de mercado. Ou seja, você estava operando o aumento da oferta monetária através de M3, dentro dos conceitos de moeda. M1, dinheiro, cash na mão, M2, depósitos à vista, tal, M3 são as operações de mercado. Dois eventos acabaram adicionando um peso muito grande nessa inflação, que foi a partir da crise sanitária. Você teve um aumento absurdo de meios monetários muito rápido, ou seja, ele comparado ao ciclo que foi feito de 2008 para cá, ele fez um spike de quase 90 graus o aumento de meios monetários. E houve uma segunda injeção que foi através de M2, ou seja, começaram a dar o cheque na mão das pessoas. E deu para o consumidor final e não para o banco emprestar para o consumidor final. O que acontecia quando você fazia via M3? Você tinha a vantagem de que os bancos utilizaram isso para inflar os balanços. Eu estou com crédito barato, vou ao mercado, faço recompra de ações, entro ali aí o mercado, o stock markets bombou. Você tinha liquidez, você tinha o pessoal pegando dinheiro barato, de repente o cara fazia. O cara fez uma recompra de ações, ganhou uma puta de uma grana, não sei o quê. Aí o cara fazia outro IPO. IPO não, né? Fazia outro price offer, colocava mais ação de novo, depois fazia a recompra de novo, tudo preço baratíssimo. Aí quando veio a crise, que eles fizeram isso tudo, ou seja, injetaram mais M3, injetaram mais M2 ainda em cima, a inflação veio. E aí você tem eventos catalisadores no meio do caminho, porque no momento inicial a crise foi deflacionária. Depois ela começou a se tornar inflacionária quando a atividade econômica começou a voltar. E aí vem os dois eventos catalisadores, choque de ofertas da China e a guerra na Ucrânia. Ou seja, esses dois eventos não são os causadores da crise mundial, eles são os catalisadores da crise mundial de preços. Potencializaram o problema. Eles potencializaram o problema. Só que isso aqui é um problema das economias desenvolvidas. Nós estamos sofrendo estes dois problemas. Nós sofremos um refestelo desse problema aqui, mas nós sofremos basicamente este problema aqui. Ou seja, a nossa atividade econômica, se ela fosse num cenário normal, que não tivesse todas essas pressões de preço, ela não estaria preocupando o Banco Central. Seria uma atividade econômica aquecida, mas o Banco Central não, dá para lidar ainda com isso e tal. E dado que o Banco Central está numa zona extremamente contracionista, você tem uma série muito grande ainda de elevações de juros que precisam se completar na economia. Ou seja, existe a defasagem da decisão até... o efeito da tá. Você precisa aguardar ainda. A depender do quanto a inflação reage a essa redução de ICMS que a gente teve recente, pode ser que o Banco Central não volte a subir juros. Porque senão ele vai tentar matar exatamente... Não subir nem em agosto? Nem em agosto. Ele deu entre 0,25 e 0,50 no próximo, que ele abriu esse spread menor. Eu acredito que pode ser que ele não dê. IPCA que veio agora, nós já estamos projetando IPCA para o mês que vem, em algumas casas eu acho exagerado, menos 0,85 para o mês que vem. O nosso foi para 0,14. O mês de July, né? July. Variação de preço. July 0,14. 0,14, você já dá um conforto enorme para o Banco Central. O que ele pode dizer é o seguinte, o que seria mais eficiente nesse momento, até para preservar um spread em relação a essa possível elevação da taxa americana, dada esse payroll que nós vamos falar daqui a pouco de hoje,
que nós já tivemos aí, acho que Buller falando alguma coisa assim. Uma semana atrás. Não, ele falou hoje, falaram de novo. Hoje, uma semana atrás, porque hoje é dia 15, desculpa, né? Dia 8, ou dia 9. Exatamente. Então, quer ver, ó, só pra gente ver aqui, quem falou quem falou há uma semana atrás? Uma semana atrás, só um segundo. Bostek, job report show economy strong, can move 75 basis points. Ou seja, o relatório de trabalho mostra que a economia está forte, podemos seguir adiante com 75 basis points. Então, considerando que a gente precisa manter relativamente um spread em relação aos juros americanos, e qualquer elevação marginal aqui no Brasil não vai fazer efeito. 0,25, 0,50, se você der mais... Pensa o seguinte, a eficiência da taxa nominal, ela é ditada pelo conjunto máximo dela. Ou seja, se eu tenho uma taxa nominal de 1% e eu passo para 1,25%, ela tem um efeito, obviamente, maior. Se eu tenho uma taxa de 13% e ela vai para 13,25%, o efeito dela é extremamente reduzido porque ela já está numa zona contracionista. Mas não será a famosa freada? Eu vou Então, freando aos pouquinhos só para dizer está acabando. Então, é o que ele falou no último comunicado, na última ata, foi o que ele falou. Esse 0,25 com 0,50 que ele deu foi porque o Fed deu 75 na última reunião. Bom, se o Fed não tivesse dado isso, ele não teria dado esse sinal próximo. Porque ele tem que tentar manter algum spread em relação aos juros americanos. Talvez o sinal mais importante seria falar: vou permanecer essa taxa por um período relativamente longo, até os efeitos defasados da política monetária se adentrarem na economia real. Aí eu vou dar uma pergunta para você, complementando a dele e dando mais um dado. Se você pegar a nossa curva de juros, eu não sei explicar para um aluno meu essa curva de juros. Tá bizarro. Por quê? Tem um aumento previsto em agosto, 0,5%. Não tem aumento em setembro ou outubro, eu não lembro. Aí na terceira reunião tem outro aumento de 0,5%. 2 reuniões sem nada, uma queda de 0,5% para uma reunião, uma queda de 0,5% para uma reunião, uma queda de 0,5%. E isso já está assim aos 10 pregões. Então, com a sua experiência de mundo, o mercado de juros brasileiro está perdido? Eu acho que o mercado americano também está um pouco perdido. Eu acho que os dois mercados estão perdidos. Pega o mercado hoje nos Estados Unidos, você está já precificando taxas menores em maio, né? Para meados do ano que vem. Tá? Então, que não faz sentido. O que faz em dezembro está reto. O que a última reunião fica reto ano que vem inteiro. Inclusive, acho que algumas pessoas não pegaram, que acho que fizemos os máximos no juro americano no dia 10 de junho, uma coisa, e a gente olhando os futuros, como futuro CDI, olhando os Fed Funds, teve uma reviravolta realmente de 80 basis points, até 1%, se não me engano, no Fed Funds esperado para o segundo semestre de 2023. Tanto que eu acho que o mercado animou um pouco, o S&P animou um pouco com essa tranquilidade. Mas tem uma volatilidade que a gente nunca viu, especificamente... Eu acho que isso acaba se refletindo exatamente, até pegando o gancho do David, exatamente parte do reflexo que a gente está vendo na nossa curva é disso. Se explica mais o acompanhamento da nossa curva junto com os efeitos da curva americana do que a percepção local. Se você observar esses movimentos que o David está falando, faz mais sentido quando a gente observa dessa maneira. Mas se você pegar a curva deles ontem, a partir de 14 de dezembro... Eu não estou dizendo no cômputo diário, estou falando quando você observa no geral, esses processos de reversão de curva, essa inversão de curva. Porque a vol deles de curva de juros também está enlouquecida, né? Foi de 10 anos, 2,70 para 3,20. Não que ele vai acompanhar o movimento americano, ele vai acompanhar a volatilidade dos mercados. Então, Cabral, acho que vocês falaram exatamente o que está atrás de todo o macro hoje. A gente tem um contexto volátil. A gente tem um mercado volátil. A gente tem narrativas voláteis. Exatamente. A gente está numa situação, Jace falou super bem sobre essa expansão fiscal, expansão monetária, e a reversão dessa, que é uma coisa que a gente não tem nenhuma ideia como que vai acabar, vai desenrolar, se vai ter happy ending, se vai ter soft landing, se vai ter
deflação, se vamos virar Japão, é muito complicado. Agora, nós do mercado temos que decidir em que direção as coisas vão. A gente que tem responsabilidade de gerir dinheiro dos outros ou próprios, temos que desenvolver algumas narrativas próprias, não para falar para todo mundo, mas próprias para guiar as decisões de investimento. Voltando um pouco do que vocês falaram sobre o Roberto Neto dos Campos, eu acho que o mercado errou um pouco, porque no período que você estava falando, criticando e tal, ele foi muito easy, muito dull, foi muito agressivo, levando taxa Selic para baixo. Mas ele foi easy ou ele foi agressivo? Eu sempre pensei nisso. Então a resposta é, ele não foi easy, ele foi agressivo. Tanto que quando a coisa virou, a inflação virou muito grande, ele está sendo agressivo. Ele continuou agressivo na direção oposta. Realmente o mercado errou em achar que ele é um cara muito dove, de política monetária muito frouxa. Outra observação que eu tenho é que, falando que muita gente aplaudindo esse juro mais baixo no Brasil, eu reparei o seguinte: quando Powell salvou os Estados Unidos de uma recessão, uma depressão prolongada, ele ia no Congresso e tinha republicano e democrata literalmente colocando status de herói em ele. E eu ficava olhando isso. Desculpa. Então, do mesmo jeito que algumas pessoas mais céticas, esse ceticismo é muito importante no mercado. Tem que analisar as coisas. E o dinheiro para ganhar é quando você tem uma opinião diferente do que o consenso. Que não é fácil. Às vezes o consenso está certo, inclusive. Tá? Não é toda vez. Então eu coloquei no Twitter umas vezes que o RNC tinha I want to be Jerome Powell syndrome. Então me parece que ele realmente está, com todo respeito a ele, como um profissional muito sério, sabe, se achando como se fosse o Fed. E a gente está no mercado emergente, a gente tem todas as idiosincrasias conhecidas típicas do Brasil. Do maldita herança, da indexação, etc. Todas essas coisas em dinâmica que acho que todo mundo que está ouvindo, todas as suas famílias de reclamação, olha essa conta aqui, olha esse serviço aqui, olha quanto custou essa cidade, etc. Então para responder a sua pergunta, por que o curva está assim, é difícil saber. O que o trade aí? Eu não sei. Porque o juro real começou a ser precificado logo. Perdeu o racional. Do 6,17 me assustou terça-feira. Então está difícil. Se eu posso só expandir para outra coisa que eu acho muito interessante, geral, que talvez se explica. Lembra que hoje em dia realmente tem que vir do macro, porque a gente está vendo uma coisa que você falou que tem semelhanças. Tem uma situação no qual o mundo do investimento, os detentores de ativos financeiros, perderam na casa no mínimo de 15 trilhões de dólares. Tá? O PIB mundial é na casa de 90, 95 tri. Esse dá 15% do PIB mundial. Eu que, como falei, comecei a trabalhar em 86, me deu um ano que veio o crash de 87. E nesse dia, bem interessante, nesse dia caiu 20% do S&P em um dia. Então a gente demorou 6 meses para isso acontecer. Então, eu estava pesquisando um pouco. Esse um dia valia, na época, 7% do PIB. Então, é 2 vezes pior. E minha conta, essa minha conta que eu peguei do banco e tal, de 15 tri de prejuízo global, ele vem de equities, vem de ações, pela primeira vez vem de bonds, não inclui cripto, que são outro 1 tri, 2 tri. Não inclui todas as estruturas do shadow banking, sabe, private equity, venture capital, todo esse tipo de coisa. E lá em 87, você tinha o perda das ações, se que os treasuries, eles caíram em taxa, valorizaram o preço.
O Treasury Day, eu estava vendo isso, o Treasury 10 anos caiu, se não me engano, era 1%. Acho que foi de 10 até 9%. Então, a carteira que o investidor tinha, que era um parte ações, um parte renda fixa, um balançava o outro. E demorou 2 anos para os mercados voltar a onde estavam em 87, evitando recessão. Nem teve recessão. Exatamente. Então falaram, ok, o que vai acontecer hoje? Bom, muito difícil saber. Realmente eu acho que o trabalho do mês a mês é fantástico, que Jason, os economistas fazem. Eu não sei como vocês acertam tão perto do IPCA, sabe? Perdeu 3 basis points, eu acho fantástico. Em geral, acho que os números são confiáveis que a gente veja dos Estados Unidos, falando do Employment Report. Mas para voltar ao assunto da inflação brasileira, acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque se era para fechar a taxa, já não fechou os longos. A gente tem eleição, tem todos os assuntos que a gente sabe, mas estamos no mercado, no mercado, a gente está com um contexto no qual a disciplina, tanto no narrativa, exatamente, tanto na confiança na narrativa, tanto nas posições, eu nunca vi em 35 anos de mercado um momento que não tem que ter um pouco de, sabe, ceticismo, confiança, porque volatilidade muito grande, e também sempre humilde, porque pode estar errado. Deixa eu fazer... Fala. Um ponto eu acho que é importante, estava entendendo um pouco até esses movimentos da curva de juros, que tinha muita demanda de estrangeiro em alguns vértices dessas curvas, e o dólar subindo, aquele monte de coisa que está acontecendo agora. E eu converso muito com o pessoal de fora, o pessoal com quem eu trabalhei nos bancos lá fora. A gente tem um grupo que toda quinta-feira, inclusive nós conversamos literalmente na semana passada, na quinta-feira passada, nós conversamos aí sobre a perspectiva deles. Isso é um pessoal que investe em Brasil. Então, com eles, é uma coisa interessante que eu digo o seguinte: investe em Brasil, kit Brasil todo? O kit Brasil. Qualquer coisa, dívida, ações... Não, eu sou pessoal de mercado financeiro, de fundos de investimento, ou seja, tudo que for via mercado eles operam. Juros, câmbio, ações... Aí eu vou fazer uma pergunta para te ajudar, até para me direcionar. Por que eles não estão entrando na nossa dívida desde fevereiro? Então, vamos lá. Primeiro que assim, eles estão operando, eles estavam aqui no Brasil, até recentemente, bem pesados, e eles estavam em equities. Ou seja, eles veem valor na Bolsa Brasileira. E vem bastante valor. Eles acham que a Bolsa Brasileira está altamente descontada e acham que o real está altamente desvalorizado vis-à-vis nossa taxa de juros. E eles estavam, sim, operando em alguns mercados, mas em vértices mais curtos, porque eles estavam utilizando isso como carry trade. Ou seja, eles estavam aqui dentro, orbitando dentro dos ativos de mercado. Então, muitas vezes o pessoal falava assim, o estrangeiro... A mídia tem mania de fazer isso. O estrangeiro tirou da bolsa tanto. O estrangeiro tirou da bolsa não significa que ele saiu do país. Porque dentro desse fluxo, ele orbita dentro do mercado. Ou seja, ele pode ter saído ele pode ter ido para o dólar, mas ele não saiu do país. Ele foi para o dólar só. E ele orbita aqui dentro. O que tem acontecido nos últimos dias? Essas dúvidas todas. Nos últimos dias, nos últimos 3 meses já. Não digo 3 meses, eu vou te falar no último mês, vamos dizer assim. Último mês de mais para ações. O mês que eu digo, junho. Vamos pegar junho. Tá? Porque até maio eles estavam aqui confortáveis. Ah, tá. Até maio eles estavam aqui bem confortáveis. Inclusive a gente conseguiu pegar um movimento de câmbio que nos favoreceu muito nossas posições lá dentro. Até um pedacinho aí de junho a gente conseguiu pegar. Que era baseado... Porque eu digo assim, o economista não é só aquele cara que fica da cabeça de planilha. Esse é o pior economista que existe. Esse cara não sabe o que é a luz do sol. Ele precisa entender o que a economia real está dizendo para ele. E quando você trabalha com investimentos, você tem que tentar conversar com o máximo de pessoas possível e entender o que as outras pessoas estão fazendo. Isso te dá a noção daquilo que você pode fazer em termos de movimento. E aí, vamos dizer assim, de junho para cá, parte deles não saiu do Brasil. Tá arrumando posições porque perderam algum dinheiro, por exemplo, em equities, perdendo dinheiro em ações. Mas eles estão com uma dúvida global. Eu ia falar. Eles estão caixa?
Eles não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes eles... Cabral, o grande dinheiro que os macro funds que estão indo bem esse ano foi em qual trade? Aí, global. Só ponta vendida. Vendido no S&P, tomado nos juros lá fora. Qualquer país, tomado nos juros mundial. Então, quando fala, olha, estamos no mundo tão macro, com maiúsculo, e realmente pensa, bom, tem valor, sabe, inflação vai cair, sabe, já se foi agressivo, todos esses motivos legais que existem para aplicar no juro brasileiro. Só que não faz muito sentido no mundo tão conturbado. No passado, acho que tem muito interesse. É a resposta desses últimos 2 meses, é isso. Concordo. Então, você está falando esse X tempo que... 17 de fevereiro foi um leilão gigante. Depois do leilão, 100 milhões, 200 milhões. Eles estão muito... Antes era bi, 2 bi, 3 bi. O pessoal me fala, eles têm muita operação de DI. Entendeu? Ou seja, não é só... Eles vão para título público, mas como eles têm muita operação de giro relativamente rápido, estou falando do pessoal com quem eu trabalho. O pessoal com quem eu converso, tudo, o pessoal que trabalha com a gente. Ou seja, é o pessoal de fora, é pessoal da Europa, pessoal do Luxemburgo, pessoal de Nova York e pessoal na Ásia. E eles, nesse cenário onde carry trade era muito favorável para eles não precisavam ir para vértices mais longos da curva, eles às vezes era no giro do DI mesmo. Os caras pegam ótimos operadores aqui, para eles fica fácil montar uma operação dessas aqui, entendeu? Os brokers desses caras são grandes bancos, não é? E a gente tem que estar feliz. Isso que eu acho. Porque para a pessoa física que tem sorte, situação de ter dinheiro, a gente consegue investir em taxas maiores. Sabe, deixa esse negócio. Um dia todo passa. Certo? Sim. This too shall pass. Everything must pass, como disse o está muito Harrison, difícil, né? agora, sabe, acho que temos que ficar otimistas para o longo prazo, apesar que muito céticos sobre qualquer coisa hoje, mas realmente o Brasil está te pagando para correr o risco. Exatamente. Eu acho que as pessoas vão pagar. E não é que eles não estejam aqui, eles estão orbitando aqui em partes, mas é que a situação global está tão desafiadora que chegou um momento em que você precisa, step back, você precisa dar um passo atrás e começar a avaliar o que o David está falando. Eu preciso começar a avaliar the whole thing. The whole thing está muito estranho. Nós estamos num mundo de Stranger Things, vamos dizer assim. Stranger, muito bom. Né? Ou seja, uma matéria Stranger Things. Nós estamos nesse mundo de tanta coisa bizarra. Stranger Things. Exatamente. The strangest thing. The strangest thing, exatamente. Que você está num mundo de coisas tão bizarras que agora o investidor global, esse investidor que ele tem um fluxo muito grande entre países e com essa loucura essa falha grotesca dos Estados Unidos em tentar deter a Rússia na Ucrânia, os eventos na China, sabe? Nós estamos num momento assim que o David, que tem 10 anos a mais, 6 anos a mais que eu de mercado, ele nunca viu. Eu que tenho quase que este ano já fiz 30 anos de mercado, eu nunca vi. E olha que eu passei por crise. 29. Eu passei por crise de Argentina e México, eu passei por crise do México primeiro, aí depois México 9-3, depois Ásia, Ásia, Rússia. Rússia, Brasil 99. Que foi aí deu os Brady Bonds, depois teve a .com. 2001 tivemos 2, Argentina e Torres Gêmeas. E depois Torres Gêmeas. Brasil 2002. 2002 Brasil por conta do negócio, invasão, aí depois de novo a invasão do Iraque. E aí subprime. Depois a crise do euro 2010. 2010 que é o corruptela do subprime. Que simplesmente é um efeito defasado do subprime, e depois veio o Covid, né? Covid. Não tem um intervalo de 10 anos de paz. Ali veio um pouquinho... Uma outra coisa que ia se desenhar como uma crise, que era a guerra comercial, mas much more manageable, sabe? Muito mais... A gente tem que também ir um pouco atrás, 94, que foi uma grande crise do taxa de juro também, muito parecido. Nos Estados Unidos? Eu não lembro. Esse foi, acho que, se não me engano, que detonou o tequila.
Sim, foi o causador da crise México barra Argentina, né? E foi fascinante. Veja as coisas como o fundamento pode misturar com o técnico. O que fez pior o movimento para cima dos juros eram os mortgages. Então, para todo mundo entender, o que é um mortgage-backed security? Mortgage-backed security é que o família compra uma casa, vai no banco, toma dinheiro, então esse vira um ativo esse empréstimo vira um ativo do banco. O banco vai para um programa do governo, manda um monte desses empréstimos, o governo emite um certificado, que é Ginnie Mae, Fannie Mae, Freddie Mac, e esse certificado pode ser negociado, e esse realmente foi é muito importante para financiar, para eficiência, desenvolver o mercado de capital, desenvolver, sabe, o acesso ao estadia para a família poder, sabe, ter a oportunidade de ter sua própria casa. Só que existe, o mortgage é o que a gente chama um callable bond. É dizer, quando você toma o dinheiro, uma família, toma lá nessa época era 9% a taxa. Daí, por algum motivo, a taxa do mortgage cai para 5%. Então, a família, ele pode refinanciar esse empréstimo a 5%. Então, o que acontece? Ele repaga, sabe, todo o principal, sabe, do empréstimo. Então, quem está lá com o certificado recebe um fluxo de caixa antecipado. Então, o que ele achava que ia ser um papel que, na média, durar 10 anos para pagar, virou uma coisa de 7 anos. Então, o mercado fazia a premissa sobre, na média, vão repagar em 10 anos, por exemplo. Porque, na média, a taxa de juros vai cair, a pessoa vai mudar para um lugar para outro. Tem vários motivos para você refinanciar sua casa. Daí, o que aconteceu? A juros subiu muito rápido. Então, ninguém, refinanciou. Então, aquele papel que você acha, o investidor final que está com esse certificado, que achava que ia ser de 10 anos, virou 15 anos. O que acontece? O investidor tem muito mais risco de taxa de juros que tinha. É que você dá uma Então você veja umas efeitos técnicos que o mercado não entendeu, que ele estava com esse fat tail, sabe, com essa possibilidade pequena, no qual ia perder muito. Então, daí a taxa de juros subiu, o investidor é muito grande, o mercado do mortgage backs, enorme. E daí os investidores tinham falado, nossa, eu estou com muito risco, ele vendeu também. Então, a taxa subiu uma vez, por causa do Fed, subiu outra vez, daí tinha México com empréstimo que não podia pagar, você tinha cara com empréstimos que eram variáveis, com Fed Funds subindo, você pagava A gente não lembra tanto disso, porque na época a gente estava no plano real. E fora que não tinha tanta globalização. E o problema é que não tinha tanta globalização de notícia também, que nem você olhou no celular, que o cara acabou de falar do Perrot tem 10 minutos. Exatamente. Então você tinha... Era outro mundo. Era outro mundo. Então você não sentia os efeitos como sentia aqui. E é interessante o que o David está falando agora, porque até o começo desse ano a gente tinha sempre um foco em uma série de indicadores econômicos para fazer nossas análises e estratégias. De um tempo para cá, por exemplo, uma coisa que a gente nunca olhava, porque não valia a pena olhar, que era o Weekly Mortgage Applications. Cara, fantástico, agora a gente está olhando, ou seja, as aplicações semanais de hipotecas. A gente está olhando nos Estados Unidos. A gente está olhando toda semana esse número. Então, imagina eu quando eu cheguei no Brasil em 95. Não tinha nem esse dado até hoje não existe direito no Brasil. Imagina você tentar que o pessoal não olhava para os Estados Unidos. Não olhava nada. Muito grandes. E daí o que aconteceu? Que basicamente a gente está vendo desses days agora. Veio a crise da Ásia, que tem desvalorizações fora do controle lá, que pegou o Brasil, que pegou a Rússia, daí a Rússia quebrou, daí a gente, na Cargill, tinha posições da Rússia. E um dia, para a noite, falaram, não vamos pagar a dívida local. Então, você acha que... Foi 98. Você acha que uma fundo, que na Cargill a gente era
basicamente um hedge fund dentro da empresa. Então, obviamente, se você tem uma posição, e não foi só a gente, foi todo mundo, teve uma mark-to-market de quase zero, um pedaço grande. Você está no Brasil, você vai comprar mais Brasil, você vai vender Brasil. Você vai vender Brasil, porque você já... Entendeu? É isso que eu estava falando sobre a situação hoje, que você tinha bonds e stocks caindo tanto, o investidor coletivo global. Se for um investidor, vamos pensar que todos esses ativos estão num cara. O cara tomou um prejuízo tão grande. A pressão dele estopiar é muito grande. Entendeu? Será que ele está comprando preços muito ruins hoje? Então a gente tem que entender, temos um preço. Então, eu acho sem precedente, amor. Tem que ter muito cuidado. Eu acho ainda não teve o grande washout, sabe? Realmente, eu não sei se vai vir de uma crise de liquidez de alguém, do shadow banking, a gente não sabe de onde vai vir. Quase teve aí no London Metals Exchange, sim, com esse desastre do que era o alumínio? Foi o... Não. Que o bilionário chinês. Não era alumínio. Não, era alumínio que ele quis fazer o short. Acho que não, mas o cobre. Não era cobre? Não era cobre. Mas realmente foi, sabe, você tem um exchange, realmente existe esse risco hoje. Não, e todo mundo fala, mas todo mundo está com balance sheet forte, todo, sabe, as famílias têm savings acumulados, que é verdade. Os Estados Unidos têm dois nickel, desculpa. Nickel. Bem, obrigado. E a gente não está com essa vulnerabilidade que a gente tinha em 2007 e 2008, realmente. Mas não tivemos esse drawdown, esse prejuízo tão grande nessas épocas. Então, por isso, tem que ter um pouco de perspectiva. Eu acho que a gente está acontecendo uma coisa no mundo que também sem precedentes. Porque a gente teve, a partir dos anos 1990, a gente pode dizer que foi o início da globalização. A internet ela veio a concretizar a globalização. Globalização comercial, globalização de mercados, globalização de informação. O Rússia, o Peace Dividend, final da União Soviética. Ou seja, você teve a partir dali um movimento em que crises se tornaram mundiais também. Então, exatamente. A partir dos anos 1990, toda crise se tornou mundial. Ou seja, deu um problema na Ásia, vai dar problema no mundo inteiro. Deu problema no México, vai dar problema no mundo inteiro. Deu problema na Argentina, deu problema no mundo inteiro. Deu problema no Brasil, dá problema no mundo inteiro. A tentativa do Biden agora... aproveitar que nós estamos com uns 10 minutinhos, vamos para a política americana. Isso. Já foi 40 minutos de papo já. A tentativa do Biden agora de deter a Rússia através das sanções que nunca foram feitas em níveis históricos, ou seja, você travar você travar o banco central de um país. Não fizeram isso com o Banco Central Alemão na Segunda Guerra. Você travar um banco central, você travar as operações de um país, eles acharam que eles estavam fazendo algo genial. Eles tinham certeza que eles estavam fazendo algo genial. Foi a coisa mais estúpida que eles fizeram, porque, na minha opinião, eles colocaram o último prego no caixão da globalização. Porque o que vinha acontecendo? Você tinha o Banco dos BRICS, que dentro do Banco dos BRICS, nessa onda de criptomoedas, novas moedas, não sei o quê, você tem 3 países que são muito ativos em meios de pagamentos de alta velocidade, que é o Brasil, a Índia e a China. O Pix, na verdade, é impressionante o Pix, porque ele custou $4 milhões, e é uma coisa impressionante, mas ele tem a sua base nos meios de pagamento chineses e indianos, as pessoas não sabem. Eu cheguei a ver na China já o pessoal usando questão de pagamento QR Codes em 2014. Ou seja, o sistema de pagamentos ficou uma coisa muito impressionante. Você trabalha no meio dessas coisas a questão de blockchain. Não vou nem falar de cripto aqui. Cripto para mim não entendo, continuo não entendendo. Quem me explicou, para mim, eu tenho a impressão que o cara também não entendia. Mas ok. Então, poxa, dupla, muito, muito obrigado. Já estamos assim com 1 hora de bate-papo. Resumindo, onde é que eu te acho? Me acha no Twitter, Jason Vieira. Jason, só isso, não tem underline, número, nada. Eu entrei no Twitter quando abri o Twitter, Jason Vieira. Também nas redes sociais da Infinity, @InfinityAsset. Também todas as redes sociais da Infinity, ou seja, o material da Infinity eu basicamente replico no meu e como eu te sigo em tudo quanto é lugar, eu vejo o mesmo vídeo no Facebook, o mesmo não sei o que, o mesmo não sei o que. E parte do material também, obviamente, aí eu dou minha opinião pessoal, não ligada exatamente à empresa.
mas sempre evito dar qualquer opinião polêmica. Mas você me encontra nas redes sociais ali com relativa facilidade. Fechou. E você, meu amigo? Twitter também, JDW Singh, J. David Wolf Singh. Eu também estou num startup e de um blog que é bem interessante. Muito bom. Conto tanto histórias da minha carreira lá no 80, sabe? Alguma coisa que eu falei hoje. Eu só vou Qual o nome do blog? Eu prefiro blog do que thread, que eu fico com um saco cheio de thread. Então eu vou nos blogs que eu acho melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, daqui a uma semana, quando sai Você vai mandar o a link. transmissão, eu coloco aí para as pessoas saberem. E eu tenho uns projetos também que espero que eu vou lançar nos próximos meses. Mas Fechou. é isso aí. Muito obrigado pelo Eu que agradeço. Temos o convite. Muito obrigado. Então esse foi o Cenários número 5, que falamos de tudo pouco ligado à economia e à política. Muito obrigado e até a semana que vem. PMC News. Informação que gera valor. A economia digital está mais próxima do que você imagina. O aumento da conectividade, tecnologia, blockchain e moedas digitais vieram para ficar. Por isso, investimentos nestes setores não param de crescer. Afinal, o que são criptomoedas? Como investir e quais os riscos e oportunidades que elas apresentam? As suas respostas estão no BMC Day, Criptogames e Blockchain. No dia 2 de agosto, aprenda como surfar nos movimentos do mercado com quem investe na prática todos os dias. Um evento ao vivo e gratuito para investidores iniciantes ou profissionais que queiram saber mais como surfar